No alvorecer do século XX, um homem ascendia ao poder. Ele não apenas carregava um bigode peculiar e um olhar determinado, mas também uma filosofia, polêmica por sinal, que mudaria o destino da humanidade. Roosevelt tinha um lema: fale com suavidade e tenha à mão um grande porrete. Ou seja, era a arte de você negociar com palavras gentis, mas sempre com aquela segurança que se as coisas não saíssem do jeito que você quer, o grande porrete entra em ação. Ele acreditava piamente que os Estados Unidos deveriam fazer tudo o que fosse possível para proteger os seus próprios interesses econômicos. Foi a filosofia do grande porrete que trouxe a diplomacia do dólar, uma estratégia que, por um lado, inegavelmente trouxe prosperidade para os americanos e, por outro lado, perpetuava a influência do tio Sam em terras estrangeiras que não experimentavam o mesmo nível de prosperidade como nos Estados Unidos. E assim, com palavras suaves e um porrete na mão, Roosevelt esculpiu o próprio destino dos Estados Unidos. E essa filosofia ressurgiu com força total com Donald Trump, só que com duas mudanças. Saem as palavras suaves e entram as ameaças. E sai aquela guerra tradicional e entra a guerra comercial. Este sábado, dia 1º de fevereiro, o Donald Trump impôs uma tarifa de 25% sobre o México, 25% sobre o Canadá, 10% sobre as importações da China e hoje, na segunda-feira, agora, no momento que nós estamos conversando, acabou de anunciar na imprensa que irá taxar também a União Europeia. Em relação ao México, já existiram alguns ajustes. Ele conversou por telefone com a presidente mexicana. Já vou trazer a atualização para você. O pessoal no Canadá ficou muito bravo. Isso daí é o jogo do esporte mais tradicional deles, que não é o futebol, é o hóquei no gelo. E na NHL, que é como se fosse o campeonato brasileiro deles, que tem times americanos e canadenses, antes de ter o jogo, os torcedores do time de Ottawa, que é canadense, vaiaram o hino nacional dos Estados Unidos. Sim, o maior aliado da história americana, que é o Canadá. O pessoal tá muito bravo, tá? E aconteceu a mesma coisa num jogo de basquete da NBA. Na parte da grana, os canadenses já anunciaram retiradas das bebidas alcoólicas americanas de suas prateleiras indefinitivamente. Inclusive nas redes sociais tem guias sobre como evitar comprar produtos de fabricação americana. E isso tudo se soma a um total de 105 bilhões de dólares em produtos americanos que o Canadá disse que irá taxar em retaliação. O Donald Trump falou que quem for retalhar os Estados Unidos, que é exatamente o que o Canadá está fazendo, vai ter mais sanções e punições através de tarifas salgadas. Eu separei aqui para você alguns números impressionantes da importância do México e do Canadá para a economia americana. Só para você ter uma ideia, o único carro pode passar pela fronteira dos Estados Unidos e Canadá 8 vezes antes de chegar ao pátio de uma concessionária. 50% das importações de peças dos Estados Unidos vem do Canadá e do México. 60% das importações de petróleo vem do Canadá. Aqui é importante destacar que, especificamente para o petróleo, o Trump taxou em 10%. Ele não manteve uma alíquota de 25%, porque ele sabia que isso daí ia estourar de cara na inflação, então ele abaixou a alíquota. A China, que é outra que está na jogada aí também das tarifas, responde por 30% de todas as importações de roupa dos Estados Unidos. E aí entra em cena o México, né? O México, ele é muito importante, não apenas para mão de obra extremamente barata, mas também para muitos produtos que os americanos consomem. 50% dos legumes e 40% das frutas que os Estados Unidos importam são do México, sem contar os materiais de construção, que 1/4 dos materiais vem ou do Canadá ou do México. Essas cenas que você está vendo aconteceram neste final de semana em Los Angeles, onde os mexicanos foram às ruas protestar contra aquela política de expulsar imigrantes ilegais dos Estados Unidos,
Todos os presidentes, sejam democratas ou republicanos, expulsavam mexicanos, argentinos, brasileiros, só que como o Trump trouxe isso como uma campanha e tá batendo todo dia nessa tecla, as pessoas se inflamam muito mais. Mas quando você pega os números frios, o governo Biden foi um deportador de imigrantes ilegais. Mas como ele ficava quietinho, isso passava por debaixo do radar. Só que aconteceu um negócio há poucos minutos atrás que vai dar uma mudada na relação com o México. E antes de eu te explicar, no primeiro link na descrição, venha fazer parte da consultoria que mais cresce no Brasil, a minha consultoria de investimentos. Primeiro link na descrição, um dos comentários fixados. Pois é, o Donald Trump e a presidente mexicana conversaram e decidiram que vão fazer um acordo aí para pausar essas tarifas por um mês. E olha o impacto que isso teve no dólar. No começo do dia, estava todo mundo ainda digerindo essas tarifas do Trump, o dólar começou a disparar, porque toda vez que tem esse tipo de taxação, faz com que a inflação americana aumente. E com a inflação americana aumentando, as taxas de juros não podem continuar caindo como o pessoal esperava que ia continuar. E isso, em outras palavras, significa o quê? Que a renda fixa americana permanece muito apetitosa, muito interessante. E isso drena recursos do mundo inteiro rumo ao Tio Sam. Qual que é a consequência disso? Dólar cada vez mais forte e valorizado. Então o dólar estourando aqui quando de repente o Donald Trump conversou com a presidente mexicana e olha como ele começou a cair em linha reta. E o Brasil? O Brasil não foi tributado pelo Donald Trump. Semana passada ele deu uma cutucada, porque ele não gosta dessa história do Brasil estar no BRICS, tá? Relação com a China, tem Rússia junto. Tem aquela ideia de fazer uma moeda para bater de frente com o dólar. Isso, obviamente, o Donald Trump não gosta e é por isso que ele sempre joga na roda assim, pô, se tiver esse negócio de moeda única do BRICS, eu vou tributar em 100% dos países do BRICS. Não é de interesse nenhum dos Estados Unidos que você tenha uma moeda competindo com o dólar, porque a força que os Estados Unidos têm no mundo inteiro é justamente devido à força da moeda americana. Então é sempre importante a gente estar ligado no radar, saber quais são os produtos que o Brasil mais exporta para os Estados Unidos, seriam esses os produtos mais impactados. Então nós temos em quinto lugar a celulose, carne brasileira em quarto, soja em terceiro, petróleo, minerais bituminosos em segundo e minério de ferro na primeira colocação. O Trump já resolveu ali dar uma segurada com os mexicanos, mas não voltou atrás com o Canadá e com a China. E isso repercutiu diretamente nas bolsas pelo mundo. Começando com a bolsa japonesa, ela fechou nessa segunda-feira com uma queda de 2,69%. Eu separei aqui duas empresas que todo brasileiro conhece, né? A Honda caiu mais de 7%. A Nissan caindo mais de 5%. Aí quando a gente vai ali pro ladinho, a Coreia do Sul também, a bolsa teve queda, 2,66 nessa segunda. Separei aqui duas empresas que todo brasileiro também conhece. A LG caiu mais de 7% e a Kia caiu também mais de 5%. No momento que nós estamos conversando, o Ibovespa também está em queda e o mesmo vale para a Bolsa Americana. Então você veja que ninguém se salvou hoje, né? Nesse momento, as bolsas da Europa já fecharam e o principal índice que pega as 50 maiores empresas da zona do euro é o Eurostoxx. E você está vendo que ele também fechou hoje com uma queda de 1,30%, porque, como eu falei agora há pouco, o Donald Trump está ameaçando impor esse tipo de tarifas também para os países da União Europeia. E o que eu recomendo você fazer? Primeira coisa, diversificar a sua carteira de investimentos. Não concentre seus ativos em uma única classe ou uma única região. Invista em ações, renda fixa, fundos imobiliários e mercados internacionais, justamente para que você reduza o seu risco. Segunda dica, mantenha liquidez. Reserve uma parte do seu patrimônio em ativos de alta liquidez, como por exemplo, Tesouro Selic, fundos de renda fixa com liquidez imediata que num estalo de dedos você consegue botar aquele dinheiro na conta e usar. Terceira recomendação, evite decisões impulsivas. Não tome decisões baseadas nessa loucura que você está vendo no curto prazo. A gente tem justamente essa conversa aqui todos os dias para te mostrar o que está acontecendo no mundo, mas também direcionar você para que você não entre em ciladas, entre em armadilhas
porque acabou se contaminando com aquele momento maluco e perdeu de vista o que realmente importa. A quarta recomendação, eu até falei aqui ao longo do nosso bate-papo, se proteger da volatilidade cambial. Você precisa alocar parte do seu patrimônio em moedas fortes, como o dólar, o euro. Essas moedas protegem o seu poder de compra. E a quinta recomendação é você buscar ajuda de um profissional. Se você sente insegurança, busque orientação com um consultor de investimentos. Eu sugiro a RC Wealth, a forma mais inteligente. Primeiro link na descrição, ou primeiro link nos comentários fixados. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui.